A paz do Senhor, ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus, nesta madrugada de sábado, é o teu irmão em Cristo, servo do Senhor, que nesta manhã, mais uma vez, clamo ao nome do Senhor Jesus. Em vosso favor, em favor da minha família, que Deus nos dê força nesta caminhada, nos dê graça, saúde para vencer, porque as igrejas se inflamaram pelo dinheiro. Homens que pregam o Evangelho com mágoa em seus corações, divididos. Homens que estão lutando contra si mesmos para obter alguma coisa nessa vida. Mas a única coisa que podemos levar desta vida são a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque nós não trouxemos nada para esta vida, e desta vida não podemos levar nada. Que Deus aplaque a sua ira, porque enquanto tiver um escolhido aqui na terra, o Senhor ainda não destruirá essa terra. Mas porém, quando o último dos seus eleitos cair, o Senhor se levantará pela causa do justo, pela igreja eleita e pelos salvos que deram a sua vida por esta obra. Que Deus nos ajude a vencer as batalhas. O preço da salvação é algo muito glorioso, mas, como disse o Senhor Jesus, orai e vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o Filho do Homem. E o que está acontecendo nas igrejas, a falta de vigilância, a desconfiança de pessoas que se dizem ou afirmam serem pessoas de Deus. Que quanto mais tem, mais querem, como diz os Salmos, que fala que a colheita deles já está farta, mas eles ainda olham para o Senhor e falam: Senhor, olha-nos com bondade, olha-nos com olhar de misericórdia. Diz a palavra do Senhor que é melhor comer um bocado seco do que uma mesa farta e cheia de contendas. E é o que está acontecendo na vida cristã de muitos. Muitos com a mesa farta, mas a briga pelo poder, a briga pelo um dinheiro que nem são e nem é de ninguém, e é apenas um meio para se fazer a obra de Deus, mas aonde muitos têm tirado os seus proveitos. Igreja do Senhor Jesus, eu vejo o apóstolo agora falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas por que ele falou isso? Porque o dinheiro já inflamava
A obra do Senhor já inflamava já os ministérios naqueles dias. Então isto é muito sério. A obra de Deus não pode perecer. Porque Ananias e Safira partiram dessa terra. Porque o coração deles se inflamou pelo dinheiro. Eles eram líderes, pregadores do Evangelho. A palavra do Senhor mostra que, claramente, o Senhor dizendo para Ananias: vai à rua chamada direita, e lá está um homem. Disse o nome, disse o endereço da rua, disse o que ele estava fazendo. Então Deus conhece a nossa vida, povo de Deus. Deus conhece as nossas obras. Deus sabe tudo o que nós estamos fazendo nessa vida. Deus sabe de tudo. Como disse o apóstolo Pedro. Veja, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. E Deus, o Espírito Santo revelando ao seu servo tudo isso. Falando para Ananias, veja, um homem que falava com Deus e Deus falava com ele. Um homem que era honrado por Deus, consagrado. Que bênção! Deus mostrava para Ananias o endereço, a rua, o que a pessoa estava fazendo. Veja, com grande poder está e sempre estará com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, igreja eleita. Nós vemos que o poder de Deus para aqueles que confiam no Senhor é imenso, mas porque Ananias deixou que o seu coração se inflamasse por causa do dinheiro e acabou morrendo. E não era questão de 10%, não era questão nada disso. Era por causa apenas de um terreno, de uma herança, porque a igreja naquele tempo era unida. A igreja era redimida no Senhor. E todos ali tinham um coração puro. Mas porém aqueles que procuravam defraudar a obra, usufruir daquilo que só dizia respeito, como falam, ao Senhor Jesus. O que aconteceu? A punição vem. A punição aconteceu. Para que todos tomem, por exemplo, Ananias e Safira, que era um casal que Deus revelava tudo, mostrava, ordenava. Então não importa se a pessoa é usada por Deus, se ela tem pouca unção, ou se ela é uma nova convertida. Deus olha e fala que os limpos de coração verão a Deus. Porém, os que servem ao Senhor não são contenciosos, porque disse o Senhor, no princípio de tudo, que Ele não ia contender para sempre com o homem,
Então aqueles que são de Cristo também farão as obras de Cristo. Aqueles que pertencem ao Senhor farão sempre a obra do Senhor. Igreja amada, nesta madrugada, mais uma vez, é um dia de visita ali no presídio. Famílias inteiras, vidas, homens que outrora eram crianças, mulheres que outrora eram crianças, mas cresceram, amadureceram, conheceram o mundo errôneo e hoje estão ali, mas o qual Jesus ama e tem grande obra a fazer. Mas tudo depende de homens voluntários dispostos a fazer a obra do Senhor. Porque para um pastor berrar no altar, gritar no altar, mostrar que é usado, ele tem que ter um pouquinho dessas obras também em sua vida. Porque Jesus disse para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então os discípulos tinham um pouquinho de Jesus. Aqueles que procuram servir a Cristo têm que ter um pouquinho do Salvador em sua vida para poder exigir tanto. Porque muitos, na verdade, não fazem nada. Muitos se obrigam, porque às vezes o membro ficou doente, porque alguém não pode ir na igreja, mas o interesse é para não perder o dízimo daquela pessoa, perder a sua oferta, perder o carinho daquela família, porque nem todos são israelitas, nem todos têm a mesma fé, mas para não perder este ganho para que a igreja, então o pastor se obriga a ir. Aquele que cuida da obra até se obriga a ir levar esse mantimento espiritual a essa pessoa que está debilitada, está fraca, caída. Igreja do Senhor, que eu, como estou começando na obra, eu sempre falo assim porque o Senhor não leva em consideração o tempo de pecado, nem o nosso tempo na igreja. Jamais. Jamais o Senhor leva em consideração essas coisas, porque o Senhor nos corrige hoje ainda. Hoje, que já é sábado, que já são quase 5 horas da manhã deste dia. Então o Senhor ainda fala para nós, se nós ouvir a voz do Senhor ainda hoje, que nós não endureça o nosso coração. Igreja do Senhor, ouvintes, irmãos que têm dado crédito a essas palavras que o Senhor Jesus tem colocado em minha boca, que os irmãos, as irmãs, inscrevam-se nesse canal para que essas revelações possam chegar a muitos ainda, porque eu não vejo assim um interesse em certas coisas como
eu tenho visto, mas para que a palavra do Senhor Jesus, ela possa alcançar corações, que a palavra do Senhor Jesus, ela possa alcançar muitas vidas, e que se algum irmão, alguma irmã tem algo contra a minha pessoa, que eu vou orar pela tua vida. Eu sempre oro no ministério, porque a Bíblia diz que é para nós orar. É para nós continuar orando, não desistir das orações. E a verdade do Evangelho é essa. Que nós chorem com os que choram, se alegre com os que se alegram. Que nós busquemos ao Senhor com aqueles que buscam ao Senhor. Que nós seja unidos em nossas orações. Não servindo de aparência, mas servindo a Deus de todo o coração. Igreja do Senhor Jesus. No canal, abaixo, ali está escrito, em cores vermelhas, inscreva-se. Inscreva-se. Que Jesus possa salvar as almas. Eu aproveito essa oportunidade para falar uma das maiores revelações que está no Apocalipse, quando vinham as duas testemunhas para pregar o Evangelho nesta terra. A palavra do Senhor diz que essas duas testemunhas, elas serão mortas numa praça e todo olho o verá. Então aquele que tem o Espírito Santo, aqueles que têm a unção divina, aqueles que têm a virtude do Espírito Santo, a graça, a unção plena e verdadeira, sabe que será transmitido ao vivo. Não sei se posso afirmar, e a Bíblia afirma, por isso diz a palavra do Senhor, que seja todo homem mentiroso e Cristo verdadeiro. E essas palavras que vêm do Senhor Jesus para nós, que está ali no livro de Apocalipse, claramente ela fala que essas duas testemunhas, elas virão fazendo sinais no céu e na terra. E elas darão testemunho do juízo do Senhor. Mas elas serão mortas. E todo olho os verá. Então será transmitido ao vivo, da onde eles estiverem, numa praça, ou num campo aberto. Mas a palavra do Senhor fala claramente que é numa praça pública. Glória a Deus. Que todos verão essas duas testemunhas. Porém, depois de 3 dias, o Senhor as chamará para si. E todo olho também verá as duas testemunhas subindo para o reino de glória. Igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo toca no meu coração para que eu continue falando acerca do dinheiro, da avareza, de tudo isso que está gerando-se agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor. Igreja eleita de Jesus. Quando o Senhor precisava fazer o santuário da oração, um lugar onde ficasse as tábuas da lei, o cajado e o maná, que eram por sinais que Jesus tinha dado, que o Pai tinha dado, que o Espírito Santo tinha, glória a Deus, ordenado. Que fosse por exemplos e espelhos bíblicos que foram feitos. E quando Moisés começou a coletar
as ofertas. A Bíblia diz que foi muita oferta. E chegou um ponto que Moisés disse que o povo não precisava mais levar nada. Então veja, muitos pregam um Deus dinheirista, muitos pregam um Deus cheio do dinheiro. E na verdade a riqueza que o Senhor tem para nos dar é a salvação. A maior riqueza é o galardão celestial. Porque o próprio Jesus afirmou que ele não era dinheirista. O próprio Jesus. Que pena que muitos têm pulado os versículos bíblicos da Bíblia. Muitos têm prorrogado versículos, porque pode notar na igreja. Muitos falam assim, vamos ler apenas o verso 1. Depois vamos lá para o verso já 18. Veja quantos versículos foi pulado, para que a igreja agora já não tenha mais aquela sabedoria plena. Para que a igreja agora já não tenha mais aquela atenção que outrora tinha, que Deus ali nos ordena. Então, ai daquele que omitir a verdade do Evangelho, ai daquele que esconder a palavra de Deus, que não pregar o verdadeiro Evangelho. Veja, o próprio Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas, ou ao dinheiro. E o que os homens hoje estão fazendo? Servindo ao dinheiro, servindo às riquezas, falando de riquezas, falando de grandes coisas. E eu deixo aqui bem claro para a igreja. Em Provérbios capítulo 27 fala que não existe projeto para o dia de amanhã. Não existe. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. É mais uma forma de entesourar o ouro e a prata para si mesmo. Não existe projeto para o dia de amanhã. Quantas famílias que sacrificaram, tiraram da carne, do leite, do pão, da passagem, de bom coração. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala muito do dinheiro. Ela não fala muito. Ela fala mais da riqueza celestial, mais da salvação eterna. O apóstolo Paulo falava isso, que ele procurava esquecer. Ele dizia que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho. Então o apóstolo Paulo não se importava mais. Ele chegou a escrever que aquele que se alista, aquele que aceita o Evangelho, ele já não se embaraça com as coisas dessa vida. Aleluia. Então, o povo de Deus, que Deus tenha misericórdia. Eu vejo tanto ódio em pregadores hoje, tanto na mídia, como pessoalmente. Aquele olhar de desconfiança. Todos conhecem aquele olhar quando a pessoa ela vai pecar, ou ela vai cometer algo errado, o olhar da pessoa é diferente. Então é assim que hoje o Senhor tem me mostrado. É uma revelação. Aquele que é espiritual entende as coisas do Espírito, mas porém aqueles que são carnais
jamais entenderão as coisas do Espírito Santo. Porque está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, verso 8, portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E essa é a plena verdade do Evangelho. Essa é a grande realidade da palavra do Senhor Jesus. Então, amado povo de Deus, igreja eleita do Senhor Jesus, que Deus guarde nossos corações de verdade, porque eu vejo muitos pastores nesta nação dizendo que fazem as coisas com amor, mas andam se fartando, se banqueteando com o dinheiro santo do Senhor Jesus. E muitos falam, não, nós somos dignos, nós trabalhamos na obra, nós merecemos. Mas o Evangelho diz que o Senhor deu apenas uma dracma para cada um daqueles trabalhadores. Ele não deu meia dracma para um e não deu uma dracma inteira para outro, não. Ele deu um salário igual para todos. E agora nós ficamos se perguntando, e por que mudou? Porque os homens se inflamaram pelas coisas desse mundo. Os homens se inflamaram, como disse Tiago, que muitos que estão na igreja agora são idólatras. Idólatras do quê? Do ouro e da prata. E o que disse Tiago, aquela igreja que estava se inflamando pelo dinheiro, admirando os ricos da terra? O que ele disse? Abertamente, o que ele falou? O que ele disse? Que são eles que arrastam os necessitados, famintos aos tribunais, e os condenam, e os maltratam, e os desprezam, não julgam a causa do órfão nem da viúva. Então veja a igreja do Senhor Jesus. Leia lá Tiago, capítulo 2, e você vai poder compreender tudo isto que está sendo falado. Porque nós não temos, como diz, uma grande mentalidade para expressar o imenso poder de Deus, o imenso amor de Jesus Cristo, por essa tão grande obra, Igreja de Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui crendo, orando, buscando do poder de Deus, da graça do Senhor Jesus, para que nós não pereçamos. Rogo vossas orações pela amada igreja, que somos nós mesmos. Rogo a todos que orem ao Senhor Jesus, pelas famílias, por aqueles que estão ali no cárcere, lembrando deles em vossas orações, que todos lembrem deles. Como diz a palavra do Senhor Jesus, estive preso e não me visitaste. Então que todos possam visitar, que todos possam, glória a Deus, rever os vossos sentimentos na presença do Senhor, e que todos possam alcançar a sua salvação em Cristo Jesus. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E porém aqueles que são de Cristo certamente farão as obras de Cristo. Glória a Deus. Que Jesus Cristo nos abençoe. Rogo vossas orações mais uma vez em favor desse grande ministério chamado a obra de Jesus Cristo. Que Jesus vos dê saúde, força para vencer, graça e unção, para que todos sejam agraciados. Que Deus abençoe a todos que vão participar lá na sede mundial, na convenção. Que Deus dê vitória a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.
na paz gloriosa do Senhor Jesus. Aqui quem se despede é o servo de Deus. Rogo vossas orações e que Deus possa fortalecer as vossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.